João capítulo 14, versículo 26. 3 coisas importantes aqui. João capítulo 14, versículo 26. Mateus, Marcos, Lucas, João. Diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O Espírito Santo, ele é enviado em nome de Jesus. O Pai não dá de outra maneira, é enviado nesse nome. Agora, atenção, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Se você olhar a Bíblia Sagrada, o segundo livro da Bíblia, Êxodo, ele ensinou os homens a construir o tabernáculo. O Espírito Santo capacitou. Se você olhar na Bíblia Sagrada, o Espírito Santo, então, não só dirige você na verdade, dirige você na palavra de Deus, mas ensina todas as coisas. Eu digo, ensina a ser marido, ensina a ser esposa, ensina a ser pai, ensina a ser mãe, ensina a ser homem, ensina a ser mulher, ensina realmente quem você é, o que você pode fazer. O principal agora vem assim: e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que é isso? Quando você ouve uma pregação, aquela pregação, ela fica guardada no seu coração. No dia da adversidade, poderíamos dizer no dia da prova, ele fará você lembrar daquilo, daquela passagem que você ouviu, aquela mensagem que você ouviu, principalmente aquela que chamou a sua atenção, aquela que mexeu com você, aquela palavra, ela fica no seu coração. Eu conto um caso que vocês já ouviram bastante, de um homem que era garoto ainda, ele tinha 16 anos, quando ele teve uma doença cardíaca que deformou o coração dele ficou inchado, e ele ficou da cintura para baixo paralisado. Aí a Bíblia, o livro nos conta, que ele então, lendo a Bíblia, ele ficou curado. Ele estava tão ruim que o pastor da igreja da avó dele foi fazer uma visita e encontrou o estado dele, colocou uma mão aqui, colocou a outra mão aqui e fez a oração assim: Senhor, prepare o coração da família desse jovem que está perdendo, que vai perdê-la a qualquer momento. Bem, fez a oração. E ele disse que queria falar, mas não tinha força, que ele disse: não vou morrer. Que ele leu uma passagem na Bíblia que Jesus daria a benção. Por isso vos digo, não precisa ler não, Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo o que pedir, crendo que recebereis, o tê-lo-eis. Aí, dias depois, ele se levantou e realmente ficou curado. 1 ano se passou, muitos já ouviram esse testemunho aqui, muitos já ouviram esse caso. 1 ano se passou e ele então voltou a ter todos os sintomas. Coração palpitando forte, já não sentia forças nas pernas, entende? E ele começou então a pensar: agora eu vou morrer. Deus me deixou 1 ano curado, depois agora eu vou morrer. Mas nisso ele lembrou do Salmo 91, versículo 16, que diz assim: dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Ele disse: diabo, se você não sabe ler, eu vou ler para você. O meu Deus me deu abundância de dias. Aí ele citou o Salmo 91, 16. Eu não vou morrer hoje, não vou morrer amanhã, nem daqui a uma semana, nem daqui a um mês, nem daqui a um ano. Aí foi se empolgando, nem daqui a 10, nem daqui a 20, nem daqui a 30. Esse homem já morreu, foi com quase 90 anos. Irmãozinho, ele vos fará lembrar, está dizendo aqui, para mim e para você, ele nos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quer dizer, tudo aquilo que você recebe da palavra, fica no seu coração, então o Espírito Santo fará. Agora eu pergunto, você tem comunhão com o Espírito Santo? Você realmente conversa com o Espírito Santo? Você busca o Espírito Santo? Que é importante, quando falamos das reuniões dominicais, de um envolvimento com Deus, de um envolvimento que é o corpo de Cristo, reunido, buscando aquela direção do Espírito Santo. Agora ainda do Espírito Santo, capítulo 16, versículo 13. 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. No começo, no passado, no começo da minha vida, da minha conversão, se ouvia muito assim: o Espírito Santo revelou. Era comum. De vez em quando alguém estava assim conversando com outro: irmão, o Espírito Santo me revelou. Mas se o que ele revelou não está em comunhão com a palavra, não foi o Espírito Santo. Como é que você sabe disso? Que está dizendo aqui: ele vos guiará em toda a verdade.
E aí do lado aqui, João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então o Espírito Santo, ele nos guia em toda a palavra. Aí no capítulo 16, ainda versículo 13, ele vos guia em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Não, mas o Espírito Santo me falou, mas o que ele falou está aqui na palavra? Se não está, não foi o Espírito Santo, porque ele não fala de si mesmo, que ele não fica querendo adivinhar coisas, não, ele nos guia em toda a verdade, nos guia em toda a palavra. Agora mais uma, vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1:8. Ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Essa palavra virtude é uma palavra do grego chamada dunamis, ou dunamis, conforme a pronúncia que queiram dar, e ela quer dizer o quê? Poder explosivo. É o poder do Senhor. Esse poder ou virtude é a mesma palavra que Jesus usa lá em Marcos 5, não precisa ler, quando uma mulher com hemorragia toca nele. Ele disse: eu senti sair de mim virtude, eu saí de mim, senti sair de mim poder. Essa é a mesma palavra. Entenda, quando eu e você temos o Espírito Santo, nós temos essa virtude do Espírito Santo. Para quê? O Dr. T.L. Osborne, ele fala sobre isso no seu livro, O Propósito do Pentecoste. Ele diz: esse é o propósito do Pentecoste. Deus nos deu o Espírito Santo para sermos testemunhas. Testemunha da sua ressurreição, testemunha de que ele está vivo, testemunha de que ele é real. Quem é que fez isso? Foi Jesus. Aí você vai ver, deixa eu completar aqui. Há de ser tanto em Jerusalém, ele diz, em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Eu costumo discernir, entender assim: você é testemunha na sua casa, Jerusalém, Judeia é a sua parentela, Samaria são os vizinhos que nem sempre gostam de nós, não é verdade? Às vezes nem gostam de nós, mas temos que ser testemunhas para eles, porque o samaritano não gostava dos judeus, mas eles deveriam ser testemunhas também para os samaritanos. Mas aí ele vai ampliar e diz: até os confins da terra. Para mim e para você é o que é isso? É por onde passarmos, onde estiver, no trabalho, entenda, em qualquer lugar, nós temos que ser testemunha do Evangelho. Eu conto que há muitos anos, tem muitos anos mesmo que eu não vou falar para você que tem muitos anos, e eu fui assistir uma partida de futebol. Mas parece que já viu um Estranho no Ninho? Alguém lembra do Estranho no Ninho? Eu estava parecendo um Estranho no Ninho. Mas estava ali o pessoal que era moço, coisa e tal. Tinha um irmão que era jogador de futebol, estava jogando. E eu estava lá, irmão. Daqui a pouco uma pessoa chegou e sentou do meu lado e me pediu oração. Eu estou falando mais de 20 anos isso. Tem mais de 20 anos. Eu fui e orei. Mas aí eu puxei assunto com um rapaz, né? Até com mais idade do que eu, né? Hoje eu estou com 62, eu tinha 40 e pouco, naquela 42, 43. Bem, aí eu acabei conversando com ele. Ele era tio de um jogador também, de futebol, colega então, desse meu irmão. E acabei pegando a minha dele, eu levei esse rapaz, era sambista, de uma grande escola de samba aqui de São Paulo, não vou falar que é da região da Bela Vista, não, muito conhecida a escola de samba e tudo. Levei ele a Cristo, e ele se firmou e se batizou. Aí depois ele acabou saindo da igreja, mas tempo depois aí ele pediu ajuda aqui. O nosso grupo de evangelismo, não sei qual foi o grupo que participou, deu uma assistência tremenda. E depois eu encontrei com a irmã dele, anos depois, dentro de um hospital, e ela falou assim: eu sou a irmã do fulano, ele já está na glória já tinha partido, mas foi salvo. Agora você vê, o que é? Eu estava ali, mas eu não poderia deixar de ser uma testemunha. Então, onde você estiver, vai ser testemunha. Eu já vi cada testemunho bonito. Teve uma irmã que ela foi testemunha dentro de uma UTI. Ela estava internada, na UTI, doente. Ela pregava e disse: mas Jesus cura a mim, não vai curar você? Não, Deus está comigo, eu estou orando, Deus já está no controle. Você pode ter certeza que logo, logo estarei saindo. E é verdade. Então, cristão, onde você estiver é testemunha. Mas o bonito vem agora, hein? O que faz? Lembra que ele disse, vamos voltar um pouquinho, só para não perder eu vou falar o fio da meada, capítulo 16, versículo 13 que eu li. Mas deixa eu ler o 14 para você. E o 14 diz assim, 16, 14 de João.
Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Vamos voltar em Atos dos Apóstolos, aí em capítulo 2. Cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, e impetuoso, e encheu toda a sua casa, em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, que não é coisa da sua cabeça, não. Não, você é inspirado por Deus. Tanto que, por exemplo, se você fala um outro idioma, o pastor Hilton fala romeno, fala espanhol, fala inglês, fala romeno. Eu chego para ele assim, diga umas 3 frases em romeno. Ele vai e fala da cabeça dele. Quando você ora pelo Espírito Santo, é conforme o Espírito lhe concede. Eu não vou aqui, eu hoje vou falar em árabe aqui, coitado, não entendo nada, esse é o salam aleikum. Né? E assim, Salem, paz, aí eu consigo falar. Fala em hebraico, vou falar algumas palavras que você conhece aqui, que são por causa do pregador de conhecer, mas não falo. Mas quando você está inspirado, você fala por inspiração de Deus, Ele concede. Eu já tive culto, já contei para vocês, que na Praça da Sé, uma senhora disse, pastor Jaime, eu não sabia que o missionário falava polonês. Mas ele não fala polonês, eu sei que ele aprendeu um pouco de russo. Ele falava russo, não, mas não, ele falou muito bem. Eu disse, mas começa assim, não, porque eu sou descendente, eu fui criado dentro de casa falando. E ele estava orando em polonês. Eu disse, eu expliquei para ela que é o dom do Espírito Santo, que ele dá variedade de línguas estranhas, que pode ser dos homens como dos anjos também, que são línguas estranhas, que ele não fala sabendo o que ele está falando, a não ser, por isso que é estranha. Se o pastor Hilton orar em romeno aqui, para ele não é estranho. Ele não vai falar, Deus vai dar o outro idioma para ele. Se ele orar em espanhol, estou falando dele. Posso falar ali, o Jorge falar italiano. Então ele ora aqui em italiano, mas ele conhece o idioma, então não é estranho. São línguas estranhas que Deus dá e dá capacidade. Eu mesmo orando, tinha um pessoal aqui indiano que estava visitando o Brasil, e eles falavam que eu orei na língua deles. Tem tanto idioma lá, não sei, é língua estranha. Mas para que isso falamos? Devemos de falar em línguas estranhas. 1 aos Coríntios, capítulo 14. Você vê como você precisa do Espírito Santo. E meu irmãozinho, eu ficava a tarde toda falando, não dá porque temos uma outra parte aqui. Segui o amor e procurai com zelo. O que é zelo? Cuidado. Os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, a não ser quando haja interpretação, que ele vai falar aqui, não vamos chegar nesse ponto, mas o que eu estou falando aqui, nós precisamos também para a nossa edificação em orar em línguas estranhas, principalmente na nossa oração secreta, na nossa oração de Mateus 6,6, quando você fecha a porta do seu quarto e ora e Deus ouve. Então é importante, se envolva com o Espírito Santo, é muito importante, ele glorifica o Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 16, as pessoas estavam perplexas, pasmadas, porque viram um homem que elas conheciam, que desde o ventre da mãe era coxo. Esse homem estava dentro do templo, saltando, louvando e glorificando a Deus. O que aconteceu? O que foi? Aí olharam para o Pedro e João, que o Pedro fez a oração. Não tenho prata nem ouro, que eu tenho, te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ele falou isso pelo Espírito Santo. Veja o versículo 16, diz assim: pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E é a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então, quando eu tenho o Espírito Santo, ele me faz ter fé nesse nome.
porque ele glorifica esse nome, e esse nome é que cura, esse nome é que liberta. Os demônios obedecem, não é o Jaime propriamente, eles obedecem o nome de Jesus. Claro, se eu sou dele, se você é dele, nós temos essa autoridade. Fica essa lição de início: eu preciso do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Um pregador diz para você dar bom dia, eu dou boa tarde, boa noite. Converse com o Espírito Santo, se envolva com o Espírito Santo. Ele é Deus conosco, ele não é uma força, não, ele é uma pessoa. Só para você compreender que eu falei, o assunto é vastíssimo, mas para não ficar fora do entendimento, Atos 15, 28, para mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força, não é um vento, né? Não, ele pode se trazer esse vento. Na verdade, pareceu bem. A quem? Ao Espírito Santo e a nós. Então, uma reunião entre os apóstolos e o Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Eles estavam debatendo a respeito se os gentios, se as pessoas fora de Israel deveriam ser marcadas, circuncidadas ou não, se deveriam seguir os rituais todos da lei. Então ele falou, pareceu bem ao Espírito Santo, em primeiro lugar, e a nós, não vos impor mais encargo algum, essas coisas necessárias. Ele diz que vos abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Dessas coisas fareis bem, se vos guardar, bem vos vá. Tudo bem para nós. O que nós queríamos falar, mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, mantenha a comunhão com o Espírito Santo.